Então, esse é o ponto para nós, relembrando aí daquilo que nós estudamos nas últimas semanas. Quando nós falamos de perseverança dos santos, nós estamos falando dessa doutrina bíblica que afirma, primeiro, que aqueles que Deus chamou, os remidos em Cristo Jesus, eles permanecem eternamente salvos. Nada pode mudar esse status da vida deles, porque a salvação foi comprada por Cristo Jesus, ela é garantida por Cristo Jesus, ela é sustentada na vida dos eleitos de Deus pelo Espírito Santo de Deus. Então esse plano completo da Trindade, o decreto do Pai, a ação do Filho e a aplicação desta obra pelo Espírito Santo na nossa vida, é a garantia de que nenhum daqueles que creram em Cristo Jesus, que foram salvos por Cristo Jesus, se perderão, jamais. Logo, uma vez que é assim, então não é o crente que persevera, mas é o próprio Deus que mantém perseverante o crente, tá? Então a perseverança não é um atributo, não é uma qualidade, nem é um mérito meu. A perseverança é algo produzido por Deus em mim, para que eu permaneça no seu reino, para que eu permaneça no seu Filho, para que eu permaneça na sua palavra. Então, quando alguém persevera na palavra de Deus, talvez quem assista vai dizer assim: olha, ali vai um irmão perseverante, né? Que bênção essa pessoa. Olha, eu queria ter a fibra do fulano, eu queria ter a perseverança do Beltrano. A gente precisa lembrar, embora humanamente falando, a gente não vai conseguir se policiar o tempo inteiro, então a nossa linguagem, ela se acomoda, né, ao nosso jeito de viver, mas a gente não pode perder de vista que quem está operando no fulano, no Beltrano e no ciclano, para que eles sejam perseverantes, para que eles permaneçam firmes nesse caminho, quem está operando é o próprio Deus. Porque senão causa a impressão de que fulano é perseverante e eu não. Então ele continua certinho e eu vou admitir, vou aceitar, vou me contentar com a situação em que eu vou viver o tempo inteiro tropeçando, porque eu não tenho essa característica pessoal de alguém de ser perseverante. Não, essa perseverança ela é produzida por Deus em nós. E o grande diferencial entre um cristão que testemunha essa perseverança com a sua vida e outro que é vacilante, claudicante, está ali o tempo inteiro, a diferença é exatamente a obediência àquilo que a Bíblia ensina sobre a nossa dependência, a nossa busca pelo Espírito Santo de Deus. Porque, inclusive também nós já estudamos isso, Paulo nos ensina lá em Efésios no capítulo 5, que nós devemos ser cheios do Espírito, buscar ser cheio do Espírito Santo de Deus. Porque é esse Espírito que me garante essa caminhada mais perseverante. Lembra, Ele é o selo, Ele é o Consolador, Ele é quem me guia em toda a verdade. Eu preciso da presença dEle. Então, nós estudamos lá no primeiro parágrafo isso. Os remidos de Deus, eles jamais perderão esta bênção que Deus lhes concedeu. Eles permanecem eternamente salvos. Não é deles a perseverança, mas é Deus que produz perseverança neles. Esse foi o primeiro parágrafo que nós vimos na semana passada. Esta perseverança, segundo parágrafo, dos santos, não depende do livre arbítrio deles, da livre vontade deles, mas da imutabilidade do decreto da eleição, procedente do livre e imutável amor de Deus, nosso Pai, da eficácia do mérito e intercessão de Jesus Cristo, lembra, mérito eficaz de Cristo, da permanência do Espírito Santo, que é o selo, e da semente de Deus neles e da natureza do pacto da graça, da aliança que temos com o Senhor. De todas estas coisas vem a sua certeza e infalibilidade, ou seja, em nenhum momento e em nenhum aspecto tem a ver comigo, mas tudo tem a ver com Deus. Eu sou apenas objeto desse amor, eu sou objeto dessa obra de Deus. Ele me ama, Ele me salva, Ele me cuida e Ele me sustenta. Não sou eu que faço. E aí, lembra, você tem que conectar sempre com o que nós estudamos. Nós acabamos de estudar um capítulo que fala sobre as boas obras. Isso não significa que eu sou um objeto inanimado, que eu sou ali um ser parasitando na graça, né? Eu preguei um sermão uma vez, o título era esse, eu vou reeditar ele um dia para a gente ver. O sujeito fica ali parasitando na graça. O que é parasitando na graça? É o camarada que fala assim: olha, eu estou
é o passageiro, né? O passageiro, ele está no Uber da graça, né? Ele senta ali do lado, ele nem conversar ele precisa, só precisa ficar sentado e vai chegar lá. A gente não pode. E lembra que o capítulo que a gente estudou, o capítulo anterior, sobre as boas obras, mostra claramente isso para nós. Nós temos nossa tarefa como receptores dessa tão grande salvação. Nós somos não apenas adoradores de Deus por isso, mas nós somos também multiplicadores desta verdade. Por isso trabalhamos. Não trabalhamos para pagar uma dívida, mas trabalhamos por gratidão à dívida que foi paga pelo nosso Senhor. Só abrindo um parênteses para não ficar essa ideia na nossa cabeça. O segundo parágrafo, então, ele vai nos ensinar que a perseverança, ela não depende da capacidade nem do trabalho humano, nem da sua livre vontade. Essa perseverança, ela está firmada, e aí nós tratamos vários pontos, na eleição de Deus, na imutabilidade das obras de Deus, no insondável amor divino, na mediação e intercessão de Cristo por nós. Ele paga o preço do nosso resgate, ele se torna o nosso mediador diante de Deus, e ele que constrói essa ponte. Depende da permanência do Espírito Santo no eleito regenerado, e a gente sabe que essa permanência é definitiva, porque a Bíblia diz que Deus o põe como selo em nós, né? E essa obra inteira de Deus é como uma divina semente que Deus planta em nós. E Pedro vai lá dizer que nós somos agora nascidos de Deus. João diz que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Por quê? Porque existe esse conjunto de obras de Deus sendo realizadas na nossa vida a cada dia, a cada momento. E é por isso que nós temos mais do que suficiente provas de que nós não vamos cair, nós não vamos perder a salvação. Nós podemos, e é o último parágrafo, nós vamos estudar isso, nós podemos durante algum tempo experimentar um período de queda para a nossa vergonha, para a nossa humilhação, para a glória de Deus, para a nossa instrução, mas não definitivo, algo que Deus permite. Eu quero usar esse termo aqui, embora num outro momento eu vou trabalhar um pouquinho contra esse termo permite, mas eu vou usar ele aqui porque eu acho que é o jeito mais fácil de explicar isso. Deus nos permite passar momentos assim na nossa vida, para que a gente realmente entenda o tamanho, o tamanho da nossa fragilidade, o tamanho de cada um de nós. Nós temos sempre a tendência a nos ver melhores do que nós de fato somos. Nós temos sempre a tendência de achar que nós somos mais capazes do que de fato nós somos. E quando Deus permite momentos de queda, a gente tem que encarar a nossa própria fraqueza. E por vezes Deus nos permite encarar essa fraqueza para que a gente entenda que o poder que nos sustenta não é o poder de nós mesmos, mas é o poder de Deus. Por isso que Paulo lá em Corinto fala, né, que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. É quando eu sei do quanto eu sou fraco que eu vou buscar ainda mais o poder de Deus na minha vida para me sustentar. Porque enquanto eu achar que eu sou capaz, que eu sou bom, que eu sou suficiente, que eu dou conta, que eu entendi perfeitamente, que agora é só pôr em prática, e pôr em prática é baba, é fácil, enquanto eu tiver esse pensamento, eu fatalmente não vou passar para a segunda série. Uma vez um pastor deu um estudo na nossa igreja, eu era adolescente ainda, ele falava assim, olha, quem quer continuar na segunda série para sempre? E aí o pessoal, claro que não, né? Ele fala, então você não pode fugir da prova, né? E você também não pode se negar a ser provado, porque a única maneira de você avançar é através da provação. E ele estava dando um estudo sobre Tiago, né? E Tiago, logo no capítulo 1, no verso 2, ele fala que felizes, bem-aventurados são aqueles que passam, né, por provações, né? Tende por motivo de toda alegria, são as palavras de Tiago, o passar por lutas e provações. Como é que alguém pode ficar feliz por passar por lutas e provações? Ele falou, se você não tiver a perspectiva que você está indo para o segundo ano, você vai ficar triste. Mas se você sabe que a prova, as lutas e provações, é para você passar para o ano seguinte, lembra lá que o pai prometia a bicicleta para quem passasse de ano? Então, se você vai nessa perspectiva, é bom demais passar por provação. Afinal de contas, o que vem depois é sempre melhor. Mas depois eu quero o terceiro ano, então vem mais provação e vem luta, e aí eu vou para o terceiro ano. E a vida do cristão, essa lógica, ela precisa estar presente na nossa vida.
É óbvio que quando eu falo de pecado, eu não estou falando de uma coisa que eu vou ter expectativa. Mas o que eu vou aprender, nós vamos estudar aqui, é que em alguns momentos da nossa vida, Deus vai nos provar, tirando exatamente as nossas seguranças, me deixando suscetível a algumas crises, e lá no final eu vou perceber que as crises tiveram como o grande responsável eu mesmo, e como Salvador, o próprio Deus. Isso alimenta a minha fé, fortalece a minha fé e me faz mais cauteloso comigo mesmo, porque o grande risco para a nossa caminhada cristã não são os outros. O grande risco para a nossa caminhada e para o nosso amadurecimento não são as outras pessoas. O grande risco para o nosso amadurecimento, e isso falando tanto em aspectos da religião e da fé, quanto também falando em aspectos da vida como um todo. Nós somos os maiores sabotadores de nós mesmos. Nós somos o maior risco para cada um de nós. Somos nós que fazemos concessões, somos nós que tomamos decisões precipitadas, somos nós que fazemos uma imagem de nós mesmos equivocada, somos nós que às vezes imaginamos o mundo fora de nós de uma forma equivocada. Então, na realidade, desde o princípio nós estamos lutando, em primeira instância nós estamos lutando conosco mesmo. Por isso que Tiago diz, de onde procedem as lutas, as guerras que vocês travam, que existem entre vocês, senão do próprio coração de vocês. Ok? Então, vamos ver isso. Por que acontecem esses momentos de declínio, já que eu tenho uma promessa de que eu vou perseverar até o fim? Então vamos lá, o terceiro parágrafo eu vou ler, depois nós vamos para os versículos que nós temos aí. Eles, porém, pelas tentações de Satanás e do mundo, pela força da corrupção neles restante, e pela negligência dos meios de perseverança, podem cair em graves pecados e por algum tempo continuar neles. Incorrem assim no desagrado de Deus, entristecem o seu Santo Espírito e de algum modo vêm a ser privados das suas graças e confortos. Têm os seus corações endurecidos e as suas consciências feridas. Prejudicam e escandalizam os outros e atraem sobre si juízos temporários. Então vamos lá. Um crente, ele pode perder a salvação, ele pode, como dizem por aí, cair da graça? Não, não pode. Mas ele pode passar por uma queda temporária? Pode. Ele pode ceder a tentações de Satanás durante um tempo na sua vida? Pode. Ele pode ficar tão fraco que parece que o caso dele é um caso de impossibilidade de reconciliação? Pode. Existem personagens da Bíblia que passaram por isso, a gente precisa lembrar disso. Eles podem gerar escândalos e tropeços para outras pessoas? Podem. Eles serão condenados ao inferno por causa disso? Não. Porque a queda não é final. Em algum momento Deus os restabelece. Bom, vamos lá. Tem muita coisa, muito texto para a gente sondar e aprender com isso. O primeiro texto foi o texto que nós lemos aqui na abertura, o Salmo 51. O Salmo 51 ele foi escrito em que contexto? Eu já citei isso para vocês, vou repetir. O Salmo 51 ele foi escrito no contexto em que Davi está demonstrando o seu arrependimento diante de um pecado terrível que ele cometeu. Que pecado foi esse? Davi era um homem como nós, sujeito às mesmas fraquezas e incorria em muitos pecados. E imagine que quanto maior a sua responsabilidade, o seu cargo de liderança, mais chance você tem de errar, porque você tem que tomar decisões não apenas sobre a sua vida, mas sobre a vida dos outros o tempo todo. E Davi é um rei, e Davi errou muito, mas ele era alguém em quem o Espírito de Deus operava de tal maneira que ele se arrependia dos seus pecados, ele reconhecia seus erros, se humilhava diante de Deus e desfrutava de comunhão com Deus mediante essa confiança e essa fé de que Deus o perdoaria. Mas num desses seus tropeços, ele veio numa sequência de erros, né? Primeiramente, Deus o chamou e o colocou sempre como um líder naquela nação, e ele estava sempre à frente dos grandes desafios, das grandes batalhas, das grandes guerras, ele estava sempre à frente. Aqui num determinado momento da sua vida, ele decide que ele será um rei palaciano. Sabe aqueles reis que ficam lá no palácio, enquanto está todo mundo trabalhando, todo mundo guerreando, todo mundo fazendo?
e ele então vira temporariamente um rei palaciano, talvez o primeiro erro dele, e manda os seus exércitos travarem uma batalha nos limites do reino, e enquanto o exército estava lá, ele estava no palácio, e lá no palácio ele foi tentado pela imagem que ele viu de Betseba, e cedeu a essa tentação, mandou trazê-la para os seus aposentos, eles tiveram relações, depois de algum tempo, e aquelas campanhas de guerra duravam meses, depois de algum tempo ela mandou avisá-lo de que ela estava grávida, ele tentando encobrir o seu pecado, ele vai para o terceiro degrau nessa descendente dele, ele trama um plano para esconder o seu pecado, manda trazer Urias, que era o seu general, para que, vindo ali, ele passasse uma, 2 ou 3 noites com a sua esposa, e assim, quando o filho nascesse, fosse justificado a gravidez, porque Urias tinha vindo ali. A questão foi que Urias, ele era um general, daqueles generais de brio, né? E ele, quando ele veio até o palácio, ele recebeu essa orientação de Davi: vá ficar com a sua esposa, vá se deitar com ela. E ele disse: eu não vou fazer isso, como é que eu vou fazer um negócio desse, se os meus homens estão lá no campo de batalha, longe das famílias deles, não vou fazer de jeito nenhum. E diante da recusa, Davi vai para o quarto erro, ele muda, faz uma adaptação no plano, o plano agora é: eu preciso tirar Urias daqui imediatamente, de preferência Urias não pode voltar mais. E então ele manda Urias, mas com uma instrução de que Urias vá para frente de campo de batalha. E isso significa, obviamente, uma chance imensa de morrer. E é o que de fato acontece com ele. Bom, o pecado estava escondido, porque afinal de contas todo mundo viu Urias na cidade, Urias não está vivo para contar, então o filho podia nascer e supostamente o filho seria de Urias e não de Davi. A questão é que essas coisas não ficam encobertas, elas não podem ficar. E Deus permitiu que Davi afundasse, descesse aqueles degraus ali de pecado e de degeneração, e depois de um tempo, Deus manda o profeta Natã ir falar com Davi, e diz para Davi: tem uma história para contar para você. Imagine a seguinte situação: 2 homens, um tem um grande rebanho, muito rico, tem muitas ovelhas, muitos novilhos, e tem um vizinho que só tem uma ovelha, é do seu coração, é de estimação. O homem rico recebe visita em casa e ele precisa oferecer um banquete para os seus visitantes. E ele, ao invés de tirar a vida de uma das suas milhares, centenas de milhares de ovelhas para oferecer para os seus visitantes, ele olha para a casa do vizinho e pega aquela ovelha do coração, aquela ovelha de estimação, e mata a ovelha e oferece para os seus visitantes, os seus hóspedes. O que nós devemos fazer com esse homem? E Davi imediatamente proferiu o juízo. Davi diz que esse homem morra. Esse homem tem que morrer. E Natã, de imediato, já apontou o dedo para Davi e falou: esse homem é você. Imagina que duro isso. O profeta de Deus confrontou Davi. E às vezes a gente lê sempre a história de Davi, lembrando de Davi como um herói. Mas Davi cometeu coisas como essa: adultério, assassinato, esconder coisas. Mas veja o tamanho da graça de Deus. Davi se humilhou imediatamente, caiu por terra, orou, lamentou e chorou. E Deus o perdoou, não o livrou das consequências dos seus pecados. Aquilo que o homem semeia, a Bíblia diz que ele vai colher. Mas Davi foi salvo, foi recuperado. Deus o perdoou. O menino que nasceu dessa relação, esse moço morreu, esse menino morreu, ele não sobreviveu. Essa foi a primeira disciplina que Davi enfrentou. Além disso, Davi, depois da morte de Urias, trouxe Betseba para morar com ele em sua casa. A nação se revoltou contra isso. As pessoas da cidade não concordaram, mas pior do que isso, Natã diz que o Senhor não se agradou de Davi. E a coisa mais terrível para um rei de Israel, de Judá, era quando eles tinham que enfrentar um período de anos em que Deus
não se agradava deles. Porque o que significava isso, em outras palavras, quando Deus falava, e Deus não se agradou do rei quando ele fez isso? Significava que durante um período eles iam perder, eles iam enfrentar oposição, desajuste no reino, e foi o que Davi enfrentou. E enfrentou de forma tão terrível que os seus filhos fizeram guerra contra ele. Ele teve um filho que queria matá-lo, queria dividir o reino. E esse filho que queria dividir o reino, ele fez com Davi pior do que com Davi fez com Urias, porque ele deitou-se com as mulheres de Davi, não com a sua mãe, obviamente, mas com as outras dezenas, centenas de mulheres, deitou numa praça, num alpendre que podia ser visto por toda a cidade. Ou seja, o que o Davi fez em secreto com uma mulher, o seu filho fez contra ele em público com várias. Eu lembro de Gálatas capítulo 6, quando fala que aquilo que o homem semeia, isso colherá. A gente sempre tem que levar em consideração uma das regras da semeadura e da colheita, né? Na semeadura você planta, se você é um agricultor e planta milho, você planta 1 grão de milho, nasce um pé de milho com 3 hastes. Cada haste nasce pelo menos 3 espigas, e em cada espiga tem cerca de 800 grãos. E a gente sempre tem que lembrar isso. Se você semeia para o mal, você está potencializando o mal que você vai colher. Porque você não vai colher 1 grão só. E se você semeia para o bem, também, obviamente, você está potencializando o bem na sua vida, porque você também não vai colher só 1 grão. Mas a gente tem que lembrar disso. Tá? E o ponto aqui para nós, que eu queria usar como introdução aí para o nosso parágrafo aqui sobre a perseverança dos santos, é Davi. Ele é chamado no Novo Testamento de um homem segundo o coração de Deus. Mas ele experimentou o pecado, não experimentou? Experimentou. Ele experimentou tropeço, não experimentou? Ele experimentou humilhação, não experimentou? Mas em todas essas coisas, ele sempre se voltou para o Senhor. As suas quedas, os seus tropeços eram temporários. E cada vez que um desses tropeços acontecia, ele se voltava para o Senhor e a sua intimidade com o Senhor era ainda maior. E nós podemos lembrar de outros personagens que em circunstâncias diferentes passaram por isso. Vamos pegar um outro exemplo, Jó. Jó foi elogiado pelo próprio Deus. A história provavelmente uma das mais antigas da Bíblia, depois da história da criação. Foi elogiado por Deus. E aí, por causa disso, Satanás foi lá e reclamou, falou, mas também o Senhor dá tudo para ele. E Deus disse, ok, então vai lá e tira tudo que ele tem. Só não tira a sua vida. E aí chega um determinado momento que Jó começa a ensaiar reclamações e começa de fato a reclamar. E aí vem os seus amigos, um fica insinuando que tinha alguma coisa errada, porque a coisa mais fácil que tem quando alguém está passando por um problema é você insinuar que tem alguma coisa errada na vida da pessoa, porque é óbvio que tem, todo mundo tem. E aí os amigos de Jó, mas você deve ter feito alguma coisa, você fez aquilo, e Jó começa num mar de indagações, até o momento que a conversa passa a ser com Deus. E Jó começa a perguntar para Deus, mas Senhor, por quê? Eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, eu não fiz aquilo outro. Começou a querer colocar Deus contra a parede, e Deus vai lá e diz para Jó, ô Jó, onde você estava quando eu estava lançando os fundamentos da terra? Quando eu estava colocando cada uma das estrelas no céu, você estava fazendo o que mesmo, só para eu saber? E começou a fazer uma série de perguntas para Jó, que Jó não tinha a menor chance de responder. E aí Jó, no meio daquele turbilhão que acontece na vida dele, ele começa a descobrir Deus e conhecer Deus, não por aquilo que ele ouviu testemunhar-se a respeito de Deus por outras pessoas, mas ele teve o privilégio de conhecer Deus de perto na sua fraqueza. Tanto que lá no capítulo 42, no final, ele vai dizer, olha, Senhor, eu bem sei que os teus planos não podem ser frustrados, são planos perfeitos. Eu reclamava, mas eu reclamava de coisas que eu não sabia. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então, de uma maneira como a gente está muito longe da nossa capacidade de compreender, Deus vai usar todas as circunstâncias da nossa vida para nos aproximar dEle. É por isso que em alguns momentos da nossa vida, Deus vai não apenas produzir tribulações que venham por outras causas que não seja o nosso ceder a uma tentação,
mas vai também produzir provações que vão usar as nossas fraquezas, quando nós cedermos a tentações, para que haja um aproveitamento dessas tentações, desses momentos de queda, para que a gente cresça e conheça mais a Deus. Então, em ambos os casos, seja uma tribulação como aquela de Jó, que aparentemente Jó não fez algo de errado para que tudo aquilo viesse como uma bomba sobre sua cabeça. E no caso de Davi, que é alguém que claramente pelo seu próprio testemunho fez alguma coisa e veio tudo aquilo sobre ele. Em ambos os casos nós temos um momento de queda na vida de servos de Deus, elogiados pelo próprio Deus, um no Antigo Testamento, outro no Novo Testamento, e essas provações, e essas tentações, e essas quedas temporárias contribuíram, e aí você lembra lá do apóstolo Paulo em Romanos 8, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, contribuíram para fazê-los mais íntimos de Deus. Então esse é o ponto. Qual a diferença de um tropeço, de uma grande queda, de um caminho de pecado na vida de um ímpio e na vida de um cristão? Na vida do ímpio não é temporário, é constante. Na vida do cristão é temporário, é um tropeço. Na vida do ímpio, cumula ele de culpa, cumula ele de dívida. Na vida do cristão, ele se vê perdoado porque Cristo pagou, não acumula culpa sobre ele, mas aumenta o faz sentir, aumenta a sensação dele do quanto ou de quanto ele foi perdoado. Quanto mais fraco eu me vejo, maior eu entendo a graça. É por isso que Paulo diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. E aí ele fala lá já de imediato: não estou dizendo que é para você andar pecando mais para aumentar a graça sobre você. A ideia não é essa. A ideia é que quanto mais fraco eu estou, eu tenho uma maior dimensão do tamanho do perdão e da misericórdia que eu recebi. É por isso que Paulo, por exemplo, na carta aos Romanos, ele começa condenando antes de falar de salvação. Ele passa, como vocês têm acompanhado, 3 capítulos falando sobre o pecado, para depois poder falar sobre salvação. E então, esses momentos na vida do cristão, eles são momentos tristes, são momentos lamentáveis, são momentos terríveis, mas são momentos que Deus ainda aproveita para nos fazer conhecê-lo mais, conhecer mais o seu amor, conhecer mais a sua misericórdia. E essa história de Davi é uma história para nós emblemática, de um servo de Deus que tropeçou. Mas não é apenas Davi. Vou citar brevemente para vocês. Se vocês lembrarem de Abraão, ele mente quando ele passa necessidade com a sua família, precisa mudar de terra, chega lá num reino, e aí, com medo de matarem ele porque a esposa era muito bonita, foi e falou que era a sua irmã. Né? E faz isso não apenas uma vez, ele faz 2 vezes. Se nós formos lembrar, por exemplo, de Jacó, e aí você lembra desde o nome, enganador, e ele faz, e ele engana mesmo. E a gente poderia passar por cada um desses personagens, mas vamos lá para a vida de Pedro, e é o texto aqui da confissão, o segundo texto que nós vamos olhar, que é de Mateus 26, 70, 71, 72, 3 e 4. Pedro, apóstolo, íntimo de Jesus, fazia parte daquele grupo dos 3 que estavam sempre, Pedro, Tiago e João, os momentos mais importantes da vida de Cristo, esses 3 estavam lá juntos. Jesus sendo julgado num julgamento completamente falsificado, no meio da madrugada, pelos religiosos. Pedro está lá do lado de fora no pátio, quando Jesus passa por lá, uma mulher que estava ali perto da fogueira, junto com um guarda, começou a falar: você faz parte do grupo desse nazareno aí. E aí Pedro diz: não conheço esse homem. Passa um tempinho, né? O galo canta. E aí mais uma vez alguém fala: não, você é sim, você é um dessa turma aí que andava, você andava com ele, você estava no meio desse pessoal aí. Ele: não, de jeito nenhum, não conheço, nunca vi. E a terceira vez, e Pedro faz de novo. E aí Jesus passa pelo pátio, e o texto diz que Jesus fitou os olhos de Pedro. Imagine que cena terrível e que dor deve ter amargado na alma de Pedro. E Pedro olhou para Cristo, e o texto diz que Pedro chorou amargamente por aquilo que ele fez. Pedro, algumas noites atrás, estava dizendo para Jesus: de jeito nenhum vou matar o Senhor.
Numa expressão dos nossos dias, é só se for por cima do meu cadáver. E Jesus disse: Pedro, Pedro, o diabo requisitou sua alma para colocar numa peneira. Vamos ao texto. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. Depois o verso 7:2, o início. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Ele jurou: eu não conheço. E depois no 7:4, então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente cantou o galo. Pecado. Pecado na vida de nossos heróis da fé, como os pecados que acontecem na vida de cada um de nós. Por quê? E até quando? O ponto é, por tentações de Satanás e do mundo, pela força da corrupção do pecado que ainda existe em nós, nós somos suscetíveis aos pecados. E eu quero fazer uma aplicação importante aqui para você, que é a seguinte: a salvação não nos livra, não nos deixa a salvo dos problemas naturais da vida que surgem como tribulações, e nem das tentações desse mundo com as quais nós temos contato diariamente. Mas a salvação, ela nos livra da deserção definitiva, da apostasia definitiva. Então, pensem bem, nós nem podemos supor a respeito de nós mesmos que está tudo acabado e que não há mais esperança, porque há sim, há esperança para mim, há esperança para você, mesmo que o nosso tropeço tenha sido profundo e terrível, há esperança, porque a nossa salvação foi comprada com o sangue de Cristo e ela foi nos dada definitivamente. Então há esperança. Mas mais importante ainda é sobre os outros. É sobre os outros. Há esperança, há esperança. Porque a gente tem a péssima mania de fazer vistas grossas para os nossos erros e acreditar no perdão para os nossos. Mas quando o assunto é o outro, e principalmente se eu não gostar do outro, aí para o outro não. Ah não, pastor, mas para tudo tem limite. Não há limite para a graça. Não há. E quando a gente tenta criar teologia para pôr limite na graça, a gente está cometendo heresia. Bom, deixa eu tentar explicar melhor isso daqui. O ponto é o seguinte: quando nós olhamos para esses pecados graves da Bíblia, como por exemplo o pecado de Pedro, que negou, jurou e depois praguejou. Alguns dias depois, Jesus estava na praia com ele, dizendo: Pedro, você me ama, Pedro? E isso depois de preparar para Pedro uma refeição lá no começo do dia, já um peixinho assado. Esse é o nosso Senhor. Pedro todo constrangido: Senhor, o Senhor sabe que eu gosto muito do Senhor. Não, Pedro, estou perguntando se você me ama. Senhor, o Senhor sabe que eu gosto do Senhor. Então tá bom, Pedro, você gosta de mim de verdade? Se você gosta de mim, cuida das minhas ovelhas. Esse é o nosso Redentor, esse é o nosso Salvador. Não há lugar tão profundo que um pecador possa cair, que a graça não possa alcançar. Assim como não há status tão elevado que um pecador possa atingir na sua automeritocracia, que ele possa ser digno de salvação da graça. Não há. Ninguém pode alcançar por méritos próprios. Mas aquilo que os nossos méritos não alcançaram, a graça alcança. E o único pecado sem perdão, que fique muito claro, é a blasfêmia contra o Espírito. E a blasfêmia contra o Espírito é negar a obra de Deus. É dizer: eu não creio na cruz, eu não creio que Jesus é o Filho de Deus, eu não creio que Ele morreu para me salvar, eu não creio nessas coisas. Esse é o único pecado sem perdão. Por quê? Porque é uma coisa óbvia.
se o único caminho é Cristo, só existe um meio de salvação, e você simplesmente ofende a cruz dizendo que isso não é real, obviamente você não tem caminho. Mas para aqueles que reconhecem a Cristo, não há lugar tão profundo que o Senhor, com a sua graça, não possa buscá-los. E especialmente para os cristãos, e aí você pode lembrar de Romanos no capítulo 5, o apóstolo Paulo ele vem fazendo uma digressão com a gente, para chegar numa conclusão muito importante. Ele vai dizer, olha, nós, quando ainda éramos inimigos de Deus, Deus a seu tempo morreu por nós, ofereceu o seu Filho para nos salvar, quando nós éramos inimigos de fato. E aí lá na conclusão ele vai dizer, quanto mais agora que fomos reconciliados. Ou seja, se Deus foi capaz de enviar o Filho dele para buscar homens obstinadamente maus e contra Deus, quanto mais ele abençoará, reconciliará, perdoará aqueles que estão em Cristo Jesus. E o mesmo aparece lá em Romanos capítulo 8, quando ele diz, aquele que não poupou o seu único filho, antes por nós o entregou, porventura não nos dará, não por méritos, porventura não nos dará graciosamente todas as coisas. Infelizmente, a igreja, não apenas a igreja do nosso século 21, mas a igreja sempre se colocou numa posição de juíza. E ao invés de exercer aquilo que a Bíblia nos manda exercer, que é a disciplina bíblica, que é aquilo que o pai faz com os filhos. A gente disciplina filho por quê? Porque a gente está com raiva deles ou porque a gente ama? E aliás, fica aí um bom conselho, você nunca disciplina o filho quando você está com raiva, porque às vezes eles despertam a raiva na gente, mas essa não é a hora de disciplinar. Você deixa a raiva passar, para que você possa exercer a disciplina bíblica, e a disciplina é para aproveitamento, não é para castigo, é para aproveitamento. E então, o Senhor, por nos amar, Ele nos disciplina. E infelizmente a igreja em muitas épocas entende isso mal, e a igreja se torna juíza e se torna manifestante de vingança. E não é assim que a igreja deve agir. A igreja deve nutrir um padrão de disciplina, para que ela possa realmente disciplinar os seus membros para aproveitamento, mas não descarte. Não descarte. Porque ainda que alguma coisa possa parecer pavorosa aos nossos olhos, que tem sempre uma dose de hipocrisia nos nossos olhos, ainda que algo possa parecer pavoroso, foi por gente pavorosa que Jesus morreu na cruz. Tá? Então, quando a gente fala de perseverança dos santos, estamos falando sobre tudo isso que envolve a nossa caminhada. Porque tem algumas pessoas que vão olhar o calvinismo e vão falar assim, olha, tem lá os 5 pontos do calvinismo, e entre eles tem um ponto que eu não aceito, perseverança dos santos. Ou seja, o camarada, ele vai ser salvo, ele não pode perder a salvação, ele vai ficar... E as pessoas pegam isso daí para criticar um ponto, que é um ponto que realmente é um ponto real em muitas igrejas. O ponto de que uma pessoa se torna tão orgulhosa espiritualmente, que ela acha que pecado é o que acontece na vida dos outros, mas na vida dela não acontece nada de errado, ela é o santo, o bom, aquele. E aí, para resolver essa frase que eu falei para vocês aqui, tem tanto pecado envolvido aí, orgulho, ignorância espiritual, ignorância bíblica, mas não vamos entrar nisso daí. O ponto é que quando eu estou falando de perseverança dos santos, eu não estou dizendo que isso aqui é um medalhão para eu pôr no peito e sair por aí, ó. Comigo não funciona. Eu já estou com o pé na glória. Bom, você não está com o pé na glória. Segundo Paulo, você já está assentado nas regiões celestes em Cristo Jesus. A mão direita de Deus Pai. Não é só o pé. Nosso nome foi abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Você já está lá, seu nome já está lá. Mas no tempo nós vamos ser provados, nós vamos ser tentados, e se nós cairmos, nós não podemos de maneira alguma achar que Deus se esqueceu de nós, que Deus desistiu de nós, que Deus está se vingando de cada um de nós. Não, de maneira alguma. Deus está perto de você, Ele te acompanha.
ele ouve a sua oração de perdão, ele valoriza a sua humildade. Aliás, ele coloca o próprio Espírito dele dentro de você para produzir esta humildade e este arrependimento. E ele nos aproxima mais dele nesses momentos em que nós somos confrontados com a nossa própria fraqueza. Então isso daqui é um tratado não ao orgulho espiritual, como alguns acabam julgando e dizendo sobre perseverança dos santos. Mas essa doutrina é um tratado sobre intimidade com Deus, dependência de Cristo. É uma doutrina de aprofundamento, porque trata a vida do crente como ela de fato é. Não é uma vida de atos perfeitos, mas é uma vida de atos imperfeitos da nossa parte, que são transformados, perdoados e aperfeiçoados pelo que Cristo fez. Eu vou me tornando mais íntimo do Senhor à medida que eu vou conhecendo o quanto eu sou fraco e o quanto Ele é forte. O eleito regenerado, quando peca insistentemente durante um tempo, ele vai experimentar a disciplina do Senhor. E essa disciplina vai trazer dor. É aquilo que eu falei para vocês, aquilo que o homem semeia, isso ele vai colher. E é necessário que ele colha e sinta dor temporariamente, exatamente para que ele seja convencido a abandonar isso. E aí eu posso citar para vocês as dores que Davi sofreu por conta do que ele fez. Nós podemos pensar nas dores de Pedro. Então, assim, mas será que Pedro, pastor, mas foi tão fácil para Pedro? Não foi tão fácil. Porque se você olhar para Pedro, lá no cenáculo, Pedro está no olho do furacão. Jesus olha para ele: tu és Pedro, tu és pedra. E Pedro tinha acabado de fazer uma declaração, quando Jesus perguntou: quem você diz que eu sou? E Pedro tinha dito: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus diz: Pedro, você é como uma pedra produzindo pedriscos. E sobre essa pérola ali, essa pedra que você acabou de produzir, que é essa declaração, que eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre essa declaração eu vou fundar a minha igreja. Mas veja que privilégio, Pedro não tinha que ser a pedra, e ele nunca foi. Mas que privilégio que foi a boca dele que proferiu isso. Pedro estava no centro, no olho do furacão junto com Cristo. E agora quando você vê Pedro, no final, ele está numa praia, num barco, como um pescador fracassado, como ele já era antes, tentando pegar peixe e não conseguindo pegar peixe. Quem gosta de estar no olho do furacão e depois voltar a ser um anônimo? Alguém gosta disso? Será que alguém ia ficar feliz com isso? Fora a dor de saber que, assim como Judas, que trocou por moedas, Judas trocou Cristo pelo seu próprio pescoço. Porque para não morrer ele disse que não conhecia quem era Jesus. Você acha que dá para dormir com um barulho desse? Dor. O pecado ele vai trazer isso. E Deus permite que a gente sinta esse gosto amargo, para que a gente perceba quanta doçura há na comunhão com Ele e quanto amargor há no distanciamento dEle. Por isso que eu não acredito que ninguém que está, por exemplo, abandona a sua família para viver numa vida de adultério, vai dormir tranquilo e vai se sentir feliz e vai ter doçura nos lábios. Por isso que não dá para acreditar em alguém que distorcendo aquilo que foi estabelecido por Deus nas relações familiares e estabelece um relacionamento como um casamento homossexual. Eu não consigo acreditar que alguém assim seja feliz. Eu não consigo acreditar que há doçura nos lábios. Como eu também não consigo acreditar que alguém que rouba, que dissimula, que trapaceia, que passa a perna nos outros, vai dormir e sente um gosto doce na boca. Como eu também não consigo acreditar que o fofoqueiro vai dormir e sente um gosto doce na boca. Aliás, esse é o pior de todos, porque esse daí, se ele engasgar, ele morre envenenado. Assim como não dá para acreditar que aquele que odeia o seu irmão vai dormir em paz. Porque sempre a consequência do pecado será um gosto amargo na vida.
a ausência de paz, o incômodo e a tristeza. E essa é a maneira como Deus trata o pecador para reconciliá-lo. Vejam bem, quando um homem está à parte de Deus, não tem temor a Deus, ele até consegue lidar com todas essas coisas de uma forma mais fácil. Não que seja feliz, de maneira alguma não vai ser, mas ele consegue lidar de uma forma mais fácil. Mas alguém que já conheceu a palavra de Deus, alguém que já serviu ao Senhor, alguém que tem o mínimo de temor a Deus, não consegue conviver com essas coisas. Vai sentir uma dor terrível. E essa é a dor que Deus produz como disciplina no coração do homem, para que ele seja reconciliado. A ausência da comunhão com o corpo de Cristo na igreja. A perda desses privilégios de poder servir a Deus na igreja, com o corpo, praticando e usando os seus dons. Deus permite, portanto, esse fracasso do justo para discipliná-lo, a fim de que ele não seja destruído. E aí, uma maneira como Jesus trata isso, é quando Jesus disse, olha, se a sua mão te faz tropeçar, é melhor que você tire ela fora, porque é melhor você entrar no reino, entrar no céu, sem uma mão, do que o corpo inteiro ser destruído no inferno. E aí, tem muita gente que não consegue fazer essa interpretação, que é uma interpretação muito óbvia, né? Porque o pessoal fala, pastor, esse negócio é literal? Aí vocês vão se assustar agora. A interpretação é tão óbvia, que o que o texto está dizendo, e obviamente é uma hipérbole, é um exagero, mas é um exagero absolutamente literal, que ele está dizendo é o seguinte, seja lá o que for na sua vida, seja lá o que for na sua vida que te faz tropeçar, você tem que ter a consciência de que isso precisa ser extirpado da sua vida. Seja consciência, seja emocional, ou seja até físico. Pastor, você está falando para eu cortar minha mão? Eu falo, não, óbvio que você não vai começar pela mão, né? Você tenta cortar essa atitude. Quando a Cibele estava se preparando, porque ela tem um problema de diabetes, né, que ela adquiriu na gestação do Caleb, e alguns anos depois surgiu um tratamento que era uma cirurgia bariátrica, e o principal motivo da cirurgia era porque havia uma tese de que para pessoas que tinham um determinado índice de diabetes, né, de controle, a cirurgia bariátrica ela fazia com que a diabetes encerrasse, curava a diabetes. E aí nós fizemos a aposta nisso, né? Mas para fazer isso tinha que passar pelo curso lá do bariátrico, né? E aí eu, como fiel escudeiro, ia lá participar do curso, né? E aí uma coisa que me deixou chocado, né, até hoje, uma das palestras que nós estávamos assistindo, tinha um médico lá, nutricionista, né, famoso, né, e ele colocou lá uma foto assim no slide de um pedaço de pudim, aquele pudim de leite condensado, todo furadinho, suculento, aquela calda assim, aquela coisa, você olhava com aquilo assim, ó, já dá para sentir o gosto do pudim de leite condensado na boca só de olhar. Aí ele falou assim, para vocês que sentiram gosto, que salivaram, olhando essa foto, eu tenho uma má notícia para vocês. Só nessa contemplação que vocês fizeram agora, vocês injetaram nas correntes sanguíneas de vocês tudo o que vocês injetariam se vocês tivessem comido. Portanto é o seguinte, o gordinho é fato, ele engorda até olhando o livro de culinária. Aí o cara não sabe por que ele está gordo, é fazendo aquela dieta terrível, mas ele vai lá no Instagram e fica vendo coisa de comer o tempo inteiro. Está engordando, meu filho. Era melhor que você fosse lá e comprasse logo o doce e comesse. Rapaz, esse negócio foi tão traumático que eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei assim, poxa vida, Senhor, mas se o negócio é assim, então está difícil demais de emagrecer. Está muito complicado, não vai ser fácil, né? Mas o ponto é, que eu quero aproveitar isso daqui, nós temos essa sensação, essa falsa sensação, de porque de repente eu não estou indo lá fazer determinada coisa, ou porque eu estou aqui, eu estou isento, eu não estou cometendo.
Mas o próprio Senhor Jesus disse, quando viu, interpretando os mandamentos ali no capítulo Mateus, você já deve ter visto isso, Jesus vendo aquela hipocrisia dos judeus naquela época, Jesus disse assim, olha, vocês se vangloriam porque vocês não são adúlteros, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, se você olhar para a mulher com a intenção impura, você já adulterou com ela. E o que Jesus estava mostrando para eles é o seguinte, olha, vocês são muito mais pecadores do que vocês imaginam. Assim como o gordinho engorda muito mais do que ele imagina, porque não é só na hora que ele está comendo, é na hora que ele está pensando na comida, nós também pecamos assim. Então quando Jesus disse, olha, se tal coisa te faz pecar, não fica pensando no pecado prático, porque o nosso problema é muito mais grave do que esse. E a gente precisa interpretar esse texto à luz disso, à luz da gravidade que é o pecado na nossa vida. Então vejam só, se o só pensar já me faz pecar, então o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que cortar todas as coisas que me dão um insight para pensar nisso. Entenderam? Então quando Jesus está usando ali braço, perna, é para que esse texto servisse para quem está no século 21 lidando com internet entendesse. E o que ele está dizendo é o seguinte, ó, você vai ter que cortar na pele. Se você não consegue, por exemplo, lidar com um celular, um smartphone que te dá acesso ao mundo inteiro, então, meu amigo, volta a usar aquele telefone que trim em casa. É melhor você ficar com aquele e não pecar, que você ficar com o smartphone na mão e ir para o inferno. É isso que ele está dizendo. Que para quem não consegue se controlar, você tem que radicalmente cortar isso. E aí, quando nós lidamos com estas determinações feitas pelo próprio Cristo, é que nós percebemos que nenhum de nós tem a menor chance contra o pecado. Então, de novo, se perseveramos por quê? Porque Deus opera em nós. Como é que eu vou conseguir chegar no céu? Eu não vou chegar no céu com as minhas próprias pernas. Nunca fui capaz disso e não vou ser. Eu só vou chegar lá porque essa doutrina, porque a palavra de Deus, as promessas de Cristo, elas são definitivas, e aquilo que Cristo me prometeu, e aquilo que Cristo fez por mim, está absolutamente resolvido, decidido. Agora, eu quero viver nesta vida com um gosto amargo, ou eu quero viver a doçura? Isaías capítulo 1, 18, 19 e 20. Ainda que os pecados de vocês sejam vermelhos como escarlata, vermelhos como carmesim, eu os tornarei brancos como a neve ou como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se fordes rebeldes, morrereis ao fio da espada. Com quem que Deus estava falando nesse texto? Com o povo da aliança. Ele está falando com o povo dele, o povo salvo, o povo que ia ser redimido pelo sangue do Cordeiro. Então ele está falando sobre céu e inferno? Não está falando sobre céu e inferno. Ele está falando sobre doçura e amargor aqui. Então guarde bem isso. Quem preserva a minha vida para o dia final? Cristo. Ele me comprou com o sangue dele e nada pode mudar isso. Ponto. Nós não vamos discutir esse assunto. Agora, eu posso viver com mais intimidade com Cristo e desfrutar da doçura desse relacionamento já, ou eu posso viver longe de Cristo e saborear o gosto amargo do pecado e das duras disciplinas de Deus, até que chegue aquele dia. E aí, Deus está colocando diante de nós bênção e maldição, recompensa e disciplina. Paz de espírito não é ausência de problema. Paz de espírito ou consciência penalizada e disciplinada pelo Espírito de Deus. Como eu quero viver? A doutrina da perseverança dos santos não é um tratado para parasitar na graça. Não você ficar parasitando na graça. A doutrina da perseverança dos santos é para me fazer lembrar que Deus me garante a chegada e que nessa caminhada Ele me oferece os meios de graça, a sua palavra, o seu Espírito,
a igreja, a minha liderança espiritual, para cuidar da minha vida, o meu presbítero, o meu pastor, meu conselheiro, meus amigos, meus pais, para me ajudar a caminhar de tal maneira que eu não fique saboreando o amargo gosto do pecado. A esposa para o esposo para a esposa, que é isso que significa ser um auxiliador idôneo, os pais para os filhos, para que você tenha uma boa caminhada. Porque nós não estamos falando de chegada. Chegada, quem garante é Deus. Eu vou chegar lá, garantia de Deus. Mas como é que vai ser minha caminhada aqui? Essa caminhada tem a ver com a minha relação com estas obras de Deus. Especialmente com a lei de Deus, que é o próximo capítulo que nós vamos estudar na Confissão de Fé. A minha relação com isso. Mas que eu não tenha dúvida então mais. Se alguém perguntar, João, Maria, você tem dúvida da sua salvação? Você vai dizer, jamais. Como é que eu terei dúvida de uma obra realizada por Cristo? Você tem certeza que você vai para o céu? Claro, absolutamente, porque quem me garante que vou entrar lá é Cristo. Mas e a caminhada? A caminhada eu dependo de Cristo todos os dias, eu dependo do Espírito, eu preciso da lavagem pela palavra, eu preciso dos conselhos, eu preciso da igreja, eu preciso da família, eu preciso de todos os meios que Deus criou, porque eu sou um pecador, existe corrupção dentro da minha alma, e se eu pensar de mim algo diferente disso, eu estou um antepasso da queda, porque a Bíblia diz que a soberba precede a queda. Vamos orar.